Boa noite, eu sou Antônio Caetano, você está no Café nas Nuvens e este é um vídeo, provavelmente para minha playlist Pensando Alto, ou talvez Trivia, não sei, porque já faz mais de uma semana que eu não gravo um vídeo, já estava ficando, falei, pô, preciso gravar um vídeo de algum jeito aqui. Mas, porque às vezes eu tenho medo de perder o gosto, sabe, pela coisa, né? E para mim é muito importante essa publicação de vídeos, né? Eu tenho escrito muito pouco, né? Quer dizer, minha praia sempre foi muito mais escrever do que falar, né? E eu tenho escrito muito pouco, assim, tem uma porção de rascunhos lá no Café nas Nuvens, blog, sabe? Tem uma série de anotações, tenho algumas planos, né, de textos e, enfim, ideias, né? Mas não tenho tido muito, não é nem prazer, porque o prazer supõe o ato, né? Quer dizer assim, aí você fala de prazer ou desprazer. Eu não tenho tido o ímpeto, a vontade, né? E aí, quando vai passando assim muito tempo sem vídeo, eu digo, meu Deus, será que daqui a pouco também não vou ter muita vontade de gravar vídeo? Mas eu acho que também não teve muito assunto. Teve alguns assuntos meio óbvios que eu poderia ter falado, né, deles, e até alguns eu acho que eu até teria falado na frente, talvez até de profissionais aí do jornalismo, mas isso importa pouco. E eu também, eu tenho, eu meio que botei para mim aqui, quando criei o Café nas Nuvens Vídeo, que eu não ia falar sobre política, sabe? Política partidária, a política cotidiana, vamos dizer assim, né? Ela é, como nós todos já desconfiamos ou sabemos, né? É muito previsível, né? Acho que não tem muita novidade aí, sabe? Eu já gravei alguns vídeos a respeito, eu acho que a gente deveria estar brigando por reformas na maneira como nós votamos, na maneira como os partidos se organizam. E isso não virá da parte do Congresso, isso tem que vir da parte do próprio público. Tem que ser um movimento da sociedade civil convocando ou exigindo a convocação de um plebiscito sobre como é o voto, se o voto deve ser distrital ou não, uma série de outras coisas. Quer dizer assim, a gente precisaria sintetizar uma reforma política em 4 itens, 3 ou 4 itens, 5 que fosse, que pudessem ser expostos num plebiscito, com clareza, né? Quer dizer, de fácil entendimento, voto distrital, aí faz-se uma campanha explicando. Para isso, claro, um movimento desse precisaria de dinheiro, né? Quer dizer, então você teria que ter empresários interessados em investir dinheiro nisso, correr o risco, né, de investir dinheiro nisso. Uma bela campanha publicitária, enfim, um movimento aí de uns 2, 3 anos, talvez menos, 1 ano, 2, né, para se convocar um plebiscito, né, que poderia correr junto com uma eleição, por exemplo, presidencial. Não daria provavelmente para 2026, talvez 2030. É todo um trabalho que precisa ser feito, e é um trabalho, sabe, de formiguinha, é um trabalho que eu já não nunca foi exatamente minha praia, menos agora, né? Menos agora. Né? Depois de piripaques e outras coisas. Hoje morreu uma guila com a minha idade, quer dizer assim, sabe, eu já não, acho que já não são tarefas que eu me disponho a cumprir, entendeu? Posso falar delas. E aí caí na política, e tal, fulaninho, beltraninho. Eu converso muito com isso, com os meus amigos, porque
Aí é uma forma de provocação entre amigos, né? Que nem falar sobre futebol, né? Mas aqui eu queria nos preservar desse tipo de assunto, né? Talvez um dia eu faça uma live, aí, quando se houver mais gente. Eu não vejo ninguém, nem. Algumas pessoas já comentaram aqui, mas poucas. Quer dizer, assim, não sei se alguém teria interesse numa live, né? Numa live a gente pode falar sobre essas coisas, desde que a live não, depois não fique aí eternamente registrada, né? Mas aí também foi passando, aí as coisas do cotidiano também, eu acho que tem meio, a saúde meio ruim, sabe? Descobri uns programinhas muito bons que me deliciaram. Descobri um programinha de gerenciamento de finanças pessoais, domésticas, dinheiro pequeno, para onde vai o seu dinheiro, de onde ele vem, para onde ele vai, chamado Money Manager, Money Manager X, EX, né? Muito bom, recomendo a todo mundo. Money Manager EX, muito bom. Estou vendo uma série que também recomendo a todos, chamando Disclaimer, que é da Apple TV, de um diretor mexicano, Alfonso Cuarón, acho que é esse o nome, assim que se fala. Eu li uma entrevista dele, não sei exatamente porquê, gostei do papo dele, aí fui ver, é uma série que ele criou, sabe? A primeira, se não me engano, é a primeira ou a segunda série que ele faz. Muito boa série, muito. É interessante ele falando sobre o criar para a TV e a diferença de criar para a TV e criar para o cinema, né? Que é um papo meio batido, mas é um papo sempre interessante, né? Quando parte dos criadores, né? E ele falando do esforço dele de criar, construir uma série, que é uma série para televisão, usando o máximo o máximo possível, uma linguagem cinematográfica. E eu acho que ele conseguiu, assim, sabe, ele consegue fazer com que a gente fique fixado ali sabe, com uma economia de recursos muito grande, né? Porque a gente sabe, a televisão ela vive basicamente de muito texto, né? Porque as pessoas têm que estar falando, porque você vai virar a cara para lá, você vai olhar não sei o quê, o cara tem que estar falando, você tem que estar ouvindo. Você vai pegar uma água. Ele não abusa do texto, tem muita imagem, o tempo é mais lento, então obriga você a ficar mais fixado. Muito bom, sobretudo para quem gosta de pensar um pouco a linguagem a linguagem audiovisual, né? Cinema, televisão, etc. Uma boa série. E eu acho que o grande tema, assim, para nós aqui, nós, os poucos que frequentamos esse canal, foi a decisão, né, o comunicado de que o Antônio Cícero, né, o irmão e parceiro da Marina, decidiu pela morte assistida, né, em face do problema dele de Alzheimer, né. Aí ele já, acho que a idade avançada, já com 80 e poucos, né, ou chegando, pouco passando, ou quase chegando nos 80, decidiu que já não aguentava mais, não suportava mais o caminho sem volta, a ladeira abaixo, que é o Alzheimer. E aí, enquanto lhe restava ainda um fio de lucidez, decidiu pôr um fim à vida de uma forma não tão dramática, né? Ou não dramática seria melhor, que o suicídio, né? O suicídio é um ato dramático, né? Carregado inclusive de uma carga, né? Muito forte, né? E ele decidiu-se por esse caminho, que não deixa de ser um suicídio, mas é um suicídio assistido, consentido, onde não há, quer dizer assim, não há aquela ação secreta, né,
contra a vontade de todos, né, de certo modo, né, ele deve ter conversado com todas as pessoas com quem ele tinha um afeto mais direto, né, enfim, todos devem ter concordado com ele, né. E aí retira-se para um hospital, um ambiente onde tudo é controlado, e ele faz essa, vamos dizer assim, essa passagem da vida para a morte de uma maneira não dolorosa, né, que eu não imagino como seja, mas talvez uma dose, uma lenta overdose talvez de morfina, né? O cara vai estar, e de repente ele apaga e morre, né? Como acontece com os doentes terminais de câncer, como eu vi um amigo meu morrendo assim, né? Exatamente assim. Eu li a carta dele, aí ficou sobre a discussão, e tal, eu faria, eu não faria. Eu falei, olha, eu não sei o que eu faria. Eu não gostaria de pensar nisso hipoteticamente, entendeu? Realmente não gostaria de pensar nisso. Isso é um tipo da coisa que você só pensa se for preciso, né? Agora, eu achei muito interessante a carta dele, que é uma carta de um escritor e de um filósofo, né? Muito bonita, sem emocionalismos exagerados, entendeu? Nada, uma coisa muito emotiva, mas não sentimentaloide, assim. E tem um aspecto que é o aspecto que revela o filósofo e o escritor, que é quando diz, ele explica que ele é ateu. Ele decidiu-se por isso, porque ele, desde a adolescência, é ateu, etc, etc, etc. Então, ele oferece, nos dá uma base, um fundamento, né, filosófico para a decisão dele, né? É como se ele dissesse, né, ele está dizendo na entrelinha, eu compreendo as objeções colocadas por aquelas pessoas que são, de algum modo, religiosas ou seguem uma religião que condene o suicídio, né? Que é do que se trata, a abreviação da vida, né? Mas eu sou ateu. E aí foi a primeira coisa que quando, em algumas conversas que eu tive com pessoas queridas, é que eu disse, olha, eu acho que ele coloca, quer dizer, para um ateu, né, alguém que professa o ateísmo, né, é uma decisão bastante lógica, eu acho, sabe? A decisão é mais complicada, é muito mais complicada, quando se trata de alguém que é cristão. Eu posso falar melhor, sabe, de quem é católico, mas eu acho que também o que eu vou dizer abarca os cristãos de um modo geral, e não sei exatamente até que ponto, né, uma amiga minha me disse que não, que lá entre os hindus um certo consentimento a que a vida se abrevie, né? Ou pelo menos não se abrevie, mas que pelo menos você se entregue ao morrer. Quer dizer, que existem culturas, não, entre os hindus, entre os indígenas, onde o sujeito, quando percebe a proximidade da morte, se retira para morrer. Eu acho que é um pouco diferente, né? Uma coisa é você se retirar para morrer, né? É um pouco diferente apenas. Agora que eu me lembro que ela me disse que essas pessoas se deixam morrer de fome. Aí é muito parecido, na verdade, né? Eu estava pensando numa outra circunstância, onde o cara se retirasse para morrer, mas ficasse ali comendo alguma coisa, etc. Mas parece que não é o caso. Então, falemos só, né, para não incorrer aqui em erro, falemos só do cristianismo, né? O problema, e vamos dizer assim, essa sutileza e essa consideração que teve o Antônio Cícero de falar, eu sou ateu, né? Porque para quem não é ateu, para quem acredita em Deus,
E aí é que também entra uma discussão que eu acho interessante. Que algumas pessoas colocaram, não, mas a vida pertence a Deus, quem determina a morte é Deus, então tudo está na mão de Deus. Não é exatamente assim que eu penso. Eu acho que a objeção que eu faria, ou o que me faria pensar quanto a tomar essa atitude, porque sou católico, é justamente a possibilidade, quer dizer, de um milagre. Não de uma cura milagrosa, mas também, até se fosse o caso, mas de uma morte sem sofrimento, com sofrimento minimizado. Quer dizer assim, o católico ele acredita muito na ação de Deus através da oração, né? Quer dizer, o quanto a oração pode trazer de alívio ou mesmo de cura, de milagre. Eu sei de casos, né? Pessoas muito próximas de mim e que não são católicas, são budistas, e que aconteceu a elas coisas que os médicos ateus, né, ou pelo menos com aquela abordagem própria da ciência, disseram, olha, minha filha, eu não sei explicar o que aconteceu com vocês, eu sei que esse exame dá uma coisa e esse exame diz outra coisa, você aqui tem um problema e aqui você não tem mais esse problema e eu não sei aqui atribuir. Você veja aí, se você acredita em Deus, agradeço. E não só, sei de outras histórias. Né? Então tem essa relação de confiança, né? E de mistério, de confiança, e eu acho que tem, até na morte, eu acho que, quer dizer assim, há uma carga, porque como o catolicismo, o cristianismo, está muito ligado à ideia de mistério, o catolicismo obriga você, o cristianismo obrigou você a levar a filosofia conhecida aos limites da linguagem mesmo, né? A forçar a barreira da linguagem, avançar com a linguagem em direção ao mistério. Isso é muito próprio, uma das consequências do cristianismo. Tá? Então há essa curiosidade. Como você gira em torno da palavra mistério, há, por outro lado, a curiosidade. Até do que está para acontecer, como vai acontecer, como será isso, não é? Eu acho que, mas, dizem que é muito doloroso, etc, etc. Aí tem outras conversas que eu não quero entrar aqui, né? Que é essa questão da dor, quer dizer, é claro que a gente quer evitar a dor, mas mesmo a dor, as pessoas fazem pelo menos eu tenho uma interpretação, não é uma dor que purga os seus pecados e tal, tará, tará, tará. E que por isso, eu sei que pelo menos na meditação budista que eu fiz, né, quando a gente sentia a dor estava associado ao desfazer do nosso karma, nossos sankaras de cobiça, aquela coisa que a gente associaria a uma coisa negativa, pesada, cobiça, cobiça, cobiça. Né? E aqueles êxtases estavam associados aos que era quais são? Cobiça. Agora me esqueci. Olha que coisa que. Enfim, há um sankara positivo, né? Então você não poderia. Você tinha que evitar, você tinha que superar tanto a dor quanto o êxtase na meditação. Mas devia compreender que quando você sentia a dor, você estava queimando os sankaras ruins, que na minha cabeça aqui, um pouco esquecido, estão associados à cobiça, aversão e cobiça. Não, perdão. Então, esses sankaras negativos estão associados à aversão, toda aquela coisa ruim. E a cobiça, que é aquela coisa de querer mais, né? Que, vamos dizer assim,
que é uma coisa mais excitante, né? Então, tanto uma quanto outra tem que ser evitado. Tanto o êxtase, que às vezes você tem meditando, quanto as dores profundíssimas que você também tem. Há quem interprete mais ou menos assim a questão da dor, né? A dor como uma espécie de pagação de pecados, a dor como uma espécie de purificação. Eu não vejo assim. Um dia ainda vou falar um pouco da teologia em Caetânia, né? Das minhas visões, né? Das minhas interpretações teológicas. Muito cá entre nós, né? Que não vão por essa linha. O que eu vejo, e aí eu peço que as pessoas me escutem com cuidado, mas também com algum carinho. O que eu vejo de positivo é que a dor pode conduzir um fiel, né, a uma espécie de alinhamento com Cristo, mas com Cristo padecente, né? Isso é uma história, isso é uma coisa meio complicada, sabe? Que não é uma coisa para se discutir assim, não é uma coisa que se discute em botecos, quer dizer, que se misture com política, né? Então é complicado. Então, eu estou fazendo essa digressão enorme, porque, por exemplo, voltando ao caso do Cícero, né? Que diz assim, o argumento também de adiar, que eu acho que, talvez eu acho que não está isso muito explícito na carta dele, mas acho que não era nem o medo da dor, não foi o medo da dor que o animou, sabe? Foi a perda da dignidade, da consciência, sabe? Da capacidade de pensar e de sentir e de trocar, que é o material corrente de um filósofo, de um poeta, né? Como era o caso dele. Eu acho que isso foi o principal que o levou a escolher, não tanto a rejeição, porque a dor a gente, hoje em dia, os remédios e outra coisa. A dor final, entendeu? Se não for pelos remédios, já é um pouco pela simples aceitação mesmo. Mas daqui a pouco acaba, você está morrendo, né? Essa é a verdade. Né? Eu acho que para ele não era a questão da... Quer dizer, eu estou aqui especulando, não o conheço pessoas que o conheciam, né? E aí fica uma pergunta. Eu acho que o mais animou a tomar essa atitude foi esse desejo de sair enquanto a consciência lhe permitia decidir, entende? É claro que é o que eu te falei, quer dizer, isso pode aparentemente ser mais simples para um ateu, né? Mas, de qualquer modo, sabe, de qualquer modo, eu vejo uma atitude muito digna, porque também é muito complicado, sabe, muito complicado, esses juízos, sabe. Eu até entendo que um padre diga que a igreja, seja ela qual for, rejeita essa ideia, porque ela está muito próxima do suicídio, né? Mas uma coisa que eu sempre acho que a gente deveria ter sempre muito cuidado, mesmo sendo um teólogo, mesmo sendo um padre, é muito cuidado para não antecipar os juízos divinos. Só Deus sabe aqueles que ele perdoará ou aqueles que ele não perdoará, entende? E isso inclui os ateus, que dizem assim, porque lá, quando chegar lá em cima, sabe, ou, enfim, né, supondo
dando margem aqui aos ateus também, né? Não é o meu caso, mas supondo que exista alguma coisa depois da morte, né? Ninguém sabe como vai ser, ninguém sabe o que é. Né? E supondo que há algum tipo de julgamento ou de auto-julgamento, também não sabemos, né? Eu acho que vai. Não é exatamente, porque é meio risível. Quando o neguinho chegar lá em cima, né? Quando a gente chegar a um outro lado, e supondo que lá nós teremos uma visão mais clara da eternidade, do tempo, do valor das ações humanas, etc., etc., aquilo em que você acredita, baseado em. Porque a gente sempre diz que acredita numa coisa ou noutra com fundamentos. Né? Acho que não tem fundamento para isso, tem fundamento para isso. Mas aí quando você olhar lá, dizer, meu Deus, como era pueril, como era tudo muito bobo. Né? E aí o que vai sobrar é o que você fez. Sabe? O que você fez de legal, de bom. Sabe? E aí são tantas pequenas coisas, sabe? O pãozinho que você comprou para a criança que estava com fome, que você não sabe nem quem é, sabe? É isso, sabe? E aí eu acho que, quer dizer, a única coisa interessante de fato que aconteceu nos últimos dias foi a morte escolhida do Antônio Cícero, né? Que mesmo sendo ateu, que Deus o tenha e o receba, sabe, em toda a sua misericórdia, em toda a sua glória. Porque, não sei, não conheço, mas não vejo nada de indigno na escolha dele, sobretudo levando-se em conta que ele era um ateu, não é isso? Então é isso, já tem quase meia hora, né, de papo. Esse papo foi engraçado, né? Esse papo foi engraçado. É isso. Boa noite e um beijo.